Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver uma técnica como que a gente consegue separar comportamentos entre nossos componentes em uma aplicação React de uma forma que tudo fique separado, a gente consiga estender, né, a UI, a representação desse componente fica em um lugar e todo o seu comportamento, todas as suas funcionalidades, elas ficam em outro lugar. Então, sem mais delongas, vamos ver como que a gente pode fazer isso com uma aplicação em React. Eu vou começar abrindo aqui na minha macro, no meu terminal. Então, vamos lá, CD Workspace, Vídeos. Então, npm create vid latest. Sim, pode baixar tudo que a gente precisa. Então, vamos lá, vídeo, abstraindo, separando UI, comportamentos, React. Então, vamos lá, uma aplicação React, TypeScript sem SWC, cursor vídeo. A gente pode matar o nosso terminal, a gente fecha aqui o cursor, a gente abre no VS Code, a gente dá 3 unzinhos aqui. E aqui a gente faz npm install. A gente precisa aguardar agora o npm finalizar bem rapidinho a instalação das dependências. E a gente já vai subir esse projeto em Vite. E vamos dar uma olhada como que a gente pode fazer toda essa separação de comportamento entre UI e um componente bem simples, né? Por que bem simples? Porque o ponto principal aqui não é o componente em si, mas sim a técnica que a gente vai utilizar para fazer essa separação. Então, essa é a mesma técnica para um componente grande, para uma aplicação grande, para um componente escalável, um componente do mundo real, porque a técnica ela vai ser a mesma. Bom, terminou. Agora nós temos nosso projeto com todas as dependências instaladas. Vamos fazer aqui o npm run dev. Isso já vai abrir vai iniciar o nosso servidor local. Então, npm localhost 5173. Maravilha, agora vamos jogar isso aqui na direita e o cursor na esquerda. Então, o que a gente quer fazer aqui, tá? Vamos abrir aqui o nosso app TSX. Então, basicamente, tudo está acontecendo nesse app. E qual é o ponto, né? O ponto hoje é que a gente tem alguns comportamentos, ou seja, a gente tem aqui a parte de incrementar o contador, a gente tem a parte de mostrar o contador. Tudo isso está ali atrelado ao nosso componente. E a gente quer fazer essa separação. O componente vai representar a UI, vai representar o visual e o comportamento vai estar em outra camada. E como que a gente faz isso em APIs, em back-end, quando a gente quer expor interfaces para o mundo externo? Uma das formas de fazer isso é através da interface HTTP, né, que é uma interface para a gente construir aplicações REST através da requisição do protocolo HTTP. Então, a gente pode fazer requisições lá do cliente para a nossa API. E a ideia aqui é utilizar o mesmo conceito, porém dentro do front-end. E como a gente pode fazer? Mas a gente vai trazer HTTP para o front-end? Não. Né? O HTTP, normalmente no back-end, ele fica na camada de interface. E dentro dessa camada de interface, para expor endpoints de forma de uma API REST com HTTP, a gente acaba criando nossos controladores. Então, o controlador ele é o ponto de entrada quando a gente fala de back-end. E a ideia vai ser a mesma. Então, a gente tem uma interface aqui no front-end que vai se comunicar, vai aplicar alguns comportamentos na nossa aplicação, nas camadas da nossa aplicação. Então, a gente vai fazer exatamente isso daqui, ó. A gente vai vir aqui, deixa eu só abrir, estender. A gente vai criar aqui um novo arquivo. Esse novo arquivo a gente vai chamar aqui de, por exemplo, app controller.ts. A gente vai fazer aqui um export const app use app controller. E a gente aqui vamos fazer algumas coisinhas internas, né? Na real, deixa eu até renomear aqui do app controller, a gente vai colocar aqui, ó, use count controller. Então, use count controller. E aqui a gente faz o seguinte, ó, use count controller. A gente tira esse state. E a gente quer fazer o quê? O que a gente precisa de um contador? A gente precisa o seu count, e a gente precisa fazer um increment, e a gente precisa fazer um decrement. Então, é isso que a gente precisa quando a gente fala de um contador. Então, quando a gente clicar aqui no botão, vamos colocar aqui, ó,
Vamos separar aqui o count. Vamos jogar aqui o count não está aplicação no título. E no botão vamos colocar aqui, ó, increment. E vamos ter um outro botão que a gente vai colocar aqui, ó, decrement. Aí aqui a gente vai fazer, no clique do decrement a gente vai chamar a função decrement. E no clique do increment a gente vai chamar a função increment. Então é basicamente isso que a gente quer fazer. Esse parágrafo a gente pode tirar, esse parágrafo a gente pode tirar. E aí temos a nossa aplicação. Claro que vai dar erro porque a gente precisa implementar o nosso computador, nossas funcionalidades ainda. Deixa eu só tirar um pouquinho de zoom aqui, que eu acho que está com muito zoom, está ruim de visualizar. Agora, o que a gente quer fazer aqui? Então, basicamente é o que o próprio cursor está recomendando, né? E aí a gente vai exportar tudo isso aqui. Então, o count, increment, e a gente exporta o decrement. Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. E aqui a gente precisa importar o nosso useState lá do React. Salvando, voltando na página e recarregando, temos o mesmo resultado. Deixa eu só fazer o seguinte, vamos colocar aqui um style inline mesmo, margin right, 0.5 rem. Beleza, na verdade vamos colocar aqui um rem, então a gente tem lá o increment com o nosso decrement. Então se a gente fizer lá o increment, ele vai incrementar, e o decrement ele vai decrementar, certo? Agora, a gente pode implementar algumas lógicas. Então, por exemplo, se o count ele é maior do que 0, a gente decrementa. Se não, não. E deixa eu só arrumar um negócio aqui que o cursor fez errado. Então, aqui, ó, old state. A gente quer fazer old state menos menos. E aqui a gente quer fazer old state mais mais. Vamos salvar, voltar na página e carregar. Então, o increment está funcionando, o decrement está funcionando, e ele não pode diminuir de 0. Matheus, qual é a parte boa? Qual é a vantagem e a desvantagem disso que a gente fez? Primeiro, a vantagem é que a gente tem controladores para lidar com nossas funcionalidades. Então, imagine que aqui pode ser um Use Product Controller, Use Users Controller, Use Checkout Controller, Use Payment Controller. A ideia é que a gente crie controladores para abstrair comportamentos de interface. Imagina que o nosso controlador aqui é uma camada de interface e tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa interage, bate no controlador. Se a gente precisasse carregar requisições externas, a gente faria o fetch de data aqui. Pode ser com fetch API, pode ser com TAN-Stack Query, pode ser com SWE, pode ser com React Query, seja como for, a gente faria a busca. Pode ser um GraphQL com URQL, mutation, a gente pode colocar mutation aqui. O ponto é que o nosso componente, ele não vai saber de nada além de controlador. Então ele sabe que ele precisa de um controlador. Da onde o count está vindo, como o count está vindo, o que o increment está fazendo, o que o decrement está fazendo, qual é a ação que os nossos comportamentos estão performando, para o componente não interessa. O que interessa é que ele precisa performar alguma ação. O que ela vai fazer, como ela vai fazer, não interessa para ele, só interessa quando ela vai fazer. Quando a gente precisa disparar uma ação de increment, quando a pessoa clicar no botão de increment. Quando a gente tem que disparar uma ação de decrement, quando a pessoa clicar no botão de decrement. E quando que a gente tem que mostrar um count? A gente precisa mostrar um count aqui na aplicação, num title da vida. Mas a gente pode derivar no estado também. Imagina que a gente tem que fazer lá um double count. A gente pode implementar aqui, simples assim. E aqui no nosso componente, a gente pega lá o double count, e a gente pode duplicar aqui o H1, double count. Então tá lá, o increment, ó. A gente tem as nossas duas funcionalidades. O que mais que a gente pode fazer? Nós podemos testar o nosso hook de uma forma abstraída de interface. Então nós podemos escrever um teste de unidade, um teste unitário,
para esse custom controller, para esse custom hook do React, onde a gente vai testar o increment, vai testar o decrement. Se tiver que mocar uma camada de HTTP, a gente consegue mocar uma camada de HTTP. Se tiver que mocar um GraphQL, se tiver que mocar um store, a gente consegue fazer qualquer coisa, porque a gente está isolando a nossa camada de controllers, a nossa camada de custom hooks no React. E da mesma forma a gente consegue testar o nosso componente. Caso a gente não queira testar de forma integrada, seja um teste de integração ou um teste end-to-end, a gente pode fazer, por exemplo, um mock desse controller. Eu quero garantir que quando a pessoa clicar em tal botão, vai chamar a função do controller. Então a gente moca o nosso controller, a gente provém para ele uma função mocada e a gente verifica se essa função mocada ela foi chamada. Por quê? Porque a gente está testando de forma unitária o controlador, a gente está testando de forma unitária o componente, e a gente está testando que os dois estão funcionando junto. Como que a gente está garantindo que os dois estão funcionando junto? Quando você clicar no botão, chama a tua função do controlador. A gente não precisa testar o que ela está fazendo, se ela está performando o que ela deveria performar. Por quê? Porque a gente já está fazendo isso no teste do controlador. Então você percebe que isolando camadas, criando camadas, adicionando camadas, nós conseguimos garantir que as camadas estão funcionando de forma isolada. Então não importa onde a gente chama esse controlador, não importa aonde a gente utiliza esse controlador, ele está testado. A gente sabe que está funcionando, a gente sabe que ele vai funcionar. Da mesma forma que a gente sabe que o componente também vai funcionar de uma forma separada. Mas eu quero testar de forma integrada. Legal, a gente pode escrever um teste de integração, clicou no botão, verifique se a página foi atualizada, verifique se tem um count 5, verifique se tem um count 10, verifique se tudo está funcionando. Clicou no decrement, vai, clica. Tá zero, clica de novo, tem que estar zero, clica de novo, tem que estar zero. A gente consegue fazer, a gente consegue escalar de acordo com a necessidade. A gente precisa testar uma camada, a gente testa uma camada. A gente precisa testar as duas camadas separadas, a gente testa as duas camadas separadas. A gente precisa testar as duas camadas de forma integrada, a gente testa as duas camadas de forma integrada. Então a gente consegue escalar de acordo com a necessidade e a demanda. E uma outra coisa muito importante, se um dia mudar a nossa API, se um dia mudar a nossa infraestrutura, mudar o nosso protocolo, o componente, a gente não tem que mexer uma vírgula no componente. Por quê? Porque não importa de onde o count está vindo, não importa de onde o double count está vindo, não importa o que o increment está fazendo e não importa o que o decrement está fazendo. O que importa é que a gente está recebendo informações, a gente está recebendo ações para performar. O que elas estão fazendo por debaixo dos panos, a gente está abstraindo, né? Os detalhes de infraestrutura estão abstraídos. Então, se um dia a gente tiver que mudar de biblioteca, a gente quer trocar o Axios pela Fetch API, a gente quer trocar a Fetch API para o React Query, a gente quer trocar o React Query para o TenStack Query, a gente quer trocar o HTTP para um GraphQL, a gente quer trocar para utilizar um Redux, para utilizar um Zeus dentro da vida. Não importa o que a gente quer fazer em termos de infraestrutura, o componente ele nunca vai precisar ser alterado. Por quê? Porque nós estamos abstraindo, né, a recuperação de dados e a execução de ações. Né, nós estamos performando ações de uma forma extraída. Então não importa o que a gente tem que fazer, a gente consegue fazer. E uma vez que a gente tem os nossos testes estabelecidos por camada, seja de forma isolada em cada camada, seja de forma integrada, ou seja os dois, a gente consegue mexer à vontade. Legal, trocamos do Axios para a Fetch API? Temos teste unitário. Rodou o teste, está funcionando? Perfeito, maravilha. Mudamos agora de HTTP para GraphQL. Saímos do GraphQL para utilizar um State Management, uma biblioteca de State Management. Rodou o teste, está funcionando? Perfeito, maravilha. Então você percebe que adicionar camadas traz mais complexidade, porém trazer mais complexidade proporciona mais flexibilidade e escalabilidade do nosso código. Né? Então, escalabilidade, portabilidade, extensibilidade, adaptabilidade. Então, tudo isso a gente consegue aumentar através de técnicas de camada. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. É um conceito bem simples, como adicionar uma camada de controlador no nosso front-end, para que a gente consiga abstrair ali comportamentos da interface. Vimos todas as vantagens. Caso você tenha gostado, deixa um like no vídeo, isso é muito importante aqui para o canal. Deixe seu comentário, né, o que você achou, o que você não achou, gostou, não gostou, utiliza, não utiliza, faz sentido, não faz sentido. E
como de costume, se inscreva no canal, isso é muito importante, vai me continuar a estar trazendo mais e mais vídeos para vocês. E nós temos um encontro marcado na próxima semana. Se for uma segunda-feira, boa semana. Se for uma sexta-feira, bom final de semana. A gente tem encontro marcado na próxima semana, ou na segunda, ou na sexta. Tchau!